Hoje eu queria, na verdade, falar sobre esse assunto, né, mas com um intuito um pouco diferente do que talvez os, as abordagens que eu uso quando tenho a oportunidade de falar com vocês aqui na sexta. Eu sempre tento trazer um tema e, de uma certa forma, provocar no bom sentido, para que a gente faça uma reflexão fundamentalmente sobre aquilo que a gente deve melhorar na gente e buscar o entendimento e assim por diante. Hoje eu queria falar sobre resiliência, mas eu queria que a gente olhasse para o último ano, um ano e meio, né? E aí, mais especificamente, falando sobre a pandemia. E o Marcelo já colocou agora na prece, né? Ou seja, ela está perdendo força, sim, no Brasil. Não sabemos ainda quando esse negócio vai acabar, mas definitivamente a frase do Marcelo é perfeita. Ela perdeu força no Brasil. E está perdendo força em muitos países, né? Existem preocupações ainda? Sem dúvida nenhuma. Mas eu queria que hoje a gente aqui, ao passar por esse bate-papo, vocês olhassem para vocês mesmos neste último ano e meio e vissem o que vocês fizeram para poder passar pelo processo até agora, né? E como eu sempre gosto de mostrar em cada um dos temas que a gente discute, aqui está a definição de resiliência, né? Que eu achei muito interessante, de novo, o nosso amigo Google aqui falando do que é resiliência, né? Ele coloca aqui, ó, resiliência é a capacidade de se adaptar em situações difíceis ou de fontes significativas de estresse. Na prática, quer dizer que diante de uma adversidade, a pessoa utiliza a sua força interior para se recuperar. Achei muito interessante isso, né? Força interior. Quando eu montei até esse material, eu comecei com um lá na frente, um slide lá na frente, que falava exatamente sobre força interior, que foi o que eu encontrei na definição depois aqui no Google. Então, a nossa capacidade de enfrentar situações de estresse, ou como ele coloca na segunda frase aqui, a adversidade, através da nossa força interior. Ou seja, de novo, olhando para o último ano e meio, o que nós tivemos que fazer, então, no último ano e meio, né? Tenho certeza que muitos de vocês, ali no início daquele processo que mal a gente entendia como ele funcionava, ou como ia funcionar, a gente dizia, como é que eu vou fazer? Como é que vai ser meu dia a dia? O que vai acontecer com o meu trabalho? O que vai acontecer com a minha escola? Como é que eu vou conviver aqui dentro o tempo todo? Como fica aquele meu trabalho, muitas vezes, que dependia de mim no dia, todo dia, ou aquela renda que dependia da minha presença lá, né? E que eu contava com aquela renda no dia a dia, eu não tinha nenhuma reserva e assim por diante. Ou seja, um zilhão de incertezas. Um zilhão de perguntas que a gente não conseguia nem processar. E, queira ou não, naquele momento, automaticamente, todos nós que estamos aqui desenvolvemos algum processo de buscar, no que ele diz aqui, na força interior, essas respostas. Você pode até dizer, não, mas eu ainda não entendi. Não, alguma coisa aconteceu. Você está aqui hoje. E voltando para a frase do Marcelo, está perdendo força, então naquele momento em que a gente nem sabia para onde ia, você encontrou, não só naquele momento, mas ao longo desse ano e meio, uma força que eu tenho certeza que você não sabia que você detinha, né? E é interessante porque, ao falar disso, a gente sempre diz aqui, né? Todo mundo passa por situações difíceis, em vários níveis diferentes, em setores diferentes, de formas diferentes, em épocas da nossa vida e da nossa evolução, também de formas diferentes. Mas em que momento, todo mundo que está aqui,
viver uma situação dessa coletivamente. E não coletivamente nós aqui, né, o Caritas, ou São Paulo, ou o Brasil, mas o planeta inteiro. Que gera, então, mais ansiedade ainda e mais insegurança, né? Como é que seria, então, o efeito em cadeia desse negócio? Como é que é a transmissão? O que acontece, então, se ninguém arrumar remédio ou vacina? Quanto tempo leva para desenvolver uma vacina? Eu lembro na época, em média, 7 anos. Meu Deus do céu. Quanto tempo leva um processo de pandemia? A gente não sai desse negócio no mínimo em 3, 4 anos. Uma situação, todos nós vivendo. E cada um de nós, na sua vida privada, levando ainda, acentuando isso ainda com as nossas situações difíceis, cada um de nós, né? E em função desta grande situação que nós ainda estamos vivendo, né? E aí, o que é interessante é que a gente vive isso, seja no nível que for, né? Mas, de novo, olhando para esse ano e meio, usando ele como exemplo, e olhando hoje aqui, muitos de vocês que inclusive foram contaminados, tiveram entes muito próximos que também foram, alguns que desencarnaram, outros que tiveram sequelas importantes, outros que passaram assintomáticos, ou seja, a gente não entende ainda direito como esse negócio funciona. Mas definitivamente, e eu tive a chance ali no comecinho, quando a gente começou o processo né, desses encontros online, eu queria sempre falar muito sobre esperança, sobre fé e assim por diante. E todos aqui, ainda, de uma certa forma, dizendo, tudo bem, entendi que eu tenho que ter isso agora, mas como é que sai do outro lado disso? Como é que o que é realmente passar por isso e ainda conseguir agradecer a oportunidade da evolução? Né? E eu acho que é exatamente o que sempre vai fazer muita diferença nas situações difíceis, que é o que a resiliência pede, é a forma como realmente a gente sai do outro lado, né? Que eu costumo dizer aqui, que é a situação em si, seja ela pequena, particular ou não, como a gente está vivendo, acho que o grande ponto é qual que é o impacto que ela tem em cada um de nós, né? E não só em cada um de nós do ponto de vista material, mas em quem eu sou e no que eu acredito. Sair do outro lado e poder dizer, puxa, eu estou mais forte, é aquilo que não conseguiu abalar tudo aquilo que eu acredito, tudo aquilo que eu espero para o futuro, né? Todas as minhas crenças, todas as certezas que eu tenho frente a todas as incertezas que uma situação dessa traz, faz com que talvez eu entenda que eu estou mais preparado ainda para viver situações como essa ou até maiores. Porque cada vez mais eu vou ter mais certeza da minha força para caminhar por esses processos. Se a gente chegar do outro lado e disser que isso foi uma perda de tempo e um atraso, é um momento que talvez eu não entendi o que isso pode ter representado para mim e o reconhecimento que eu deveria ter frente ao meu mérito pessoal, que é o que eu queria que vocês olhassem talvez hoje de forma diferente, né? O mérito que todos os que aqui estão têm de ter chegado aqui 1 ano e meio depois, com essa força que eu tenho certeza novamente que vocês não têm ideia de onde ela saiu. Poder olhar para trás e dizer obrigado pela oportunidade de mais uma etapa vencida e um passo importante na evolução que é eterna, né? Sem dúvida. E nesse processo é interessante porque se você ainda não tinha também o conhecimento da força das suas bases, quando eu digo bases é isso, em quem você no que você acredita, né? E obviamente, o seu processo evolutivo,
você está conhecendo agora, o que é muito legal, né? E é o que eu digo aqui, ou seja, quanto mais forte essas suas bases, e mais do que nunca, a sua consciência delas, mais sólidas as suas certezas. Mas aí você pode me perguntar, tá bom, mas que certezas? Porque eu não... Quando começou esse processo, ou qualquer situação de estresse, né, tudo que eu tenho é incerteza, sem dúvida. Mas talvez você tenha que ter algumas grandes certezas. Seja lá algo que for acontecer amanhã. E, de novo, use como experiência e comparação o último ano e meio, na sua vida, da forma como você encarou e vem encarando essa pandemia. No mínimo, você tem duas grandes certezas. A primeira certeza é, você é capaz de passar por isso. A segunda grande certeza, você jamais vai estar sozinho nessa jornada. Aí você vai dizer, não, mas eu fiquei em casa sozinho. Tá, pode ser que você ache isso ainda, mas eu tenho certeza que se tem um componente que você carregou ao longo desse tempo, mesmo se você tenha ficado trancado em casa sozinho, é que você conversava com alguém. E esse alguém podia ser a sua força interior, a expressão para Jesus, para Deus, seja lá o que for, mas sozinho você não teve em nenhum momento. Então, no mínimo, essas duas certezas você vai ter o apoio sempre. E você tem condições de passar por isso, deveriam te dar essa tranquilidade para que você pudesse caminhar na sua jornada, seja lá com o que ela vai apresentar, com essas duas certezas, porque elas são provavelmente mais suficientes para você do que você pode imaginar. Então, quando tudo parece que, meu Deus do céu, não sei como sai do outro lado, se você se agarrar nessas bases, fala, bom, não sei, realmente eu não sei, mas eu chego do outro lado. Possivelmente você vai chegar do outro lado agradecendo, de novo, mais uma oportunidade de crescimento, né? E o que, na verdade, o mestre nos ensinou o tempo todo, aqui, e fundamentalmente com a experiência dele aqui, que ele deixou para que fosse registrada da forma como foi, e a gente a conhecesse até hoje. O que ele pediu o tempo todo? Ele pediu mais do que nunca que a gente conhecesse exatamente o que a gente viu como definição ali de força interior. Quando ele diz, tenha fé, tenha esperança, acredite em você, se conheça, deixe despertar o amor dentro de você, é isso que ele dizia. Entenda que você é capaz, como eu sou. O que eu estou fazendo aqui, você pode fazer também. O amor que você diz que eu tenho, que é incondicional, que ele é tão sublime, mas que você jamais pode alcançar, você tem também. E quando ele diz, olha, você tem que enxergar em cada um desses passos, literalmente esse amor, é porque ele sabe que a hora que você usa o amor como base, ele compreende tudo, ele aceita tudo. Ele traz esperança, ele traz fé, ele traz caridade, traz isso, esse conjunto inteiro, e mais importante, ele traz um ângulo de visão que carrega essa certeza para dentro da sua alma. Então é isso que ele pede, na verdade. Quando ele diz, eu não estou pedindo nada, eu não estou pedindo para que você, de novo, algumas frases dele, que escale o Everest. Eu só quero que vocês se amem uns aos outros, porque ele sabe que é isso que vem a reboque. Ele sabe que é isso que ele carrega como princípio básico e inicial de tudo. Ele parte do pressuposto em que o amor direciona os seus pensamentos, as suas palavras, as suas atitudes, aquilo que você deseja e assim por diante. E cria essa força que diz, olha, através dela, você vai então conseguir conquistar e construir aquilo que você imagina que seja impossível. Ou tão sublime que seja inalcançável. Que gera, e eu já disse isso para muitos aqui, toda vez que eu tive oportunidade, aquela sensação de dizer, mas isso é Jesus, eu jamais vou poder chegar lá. Pois é, não é isso que ele diz, inclusive. A tua jornada é como a minha jornada. O que ele deixou como exemplo foi uma referência do que nós seremos lá na frente. Não para nos trazer a distanciamento dele, mas, pelo contrário, a proximidade.
Serei igual a Jesus? Sim. Ele diz, não me enxergue tão distante. Me enxergue próximo, muito próximo de você, porque passei por isso também. Então, o que ele diz é, se você entender isso e carregar isso com você, com essas bases, com essa certeza de que você pode atravessar tudo, e que você jamais vai estar sozinho, dificilmente você vai conseguir, você não vai conseguir transpor qualquer um desses obstáculos ao longo da sua jornada. Porque eu fiz assim, mas também caminhei, tive as minhas dificuldades, tive a minha ignorância, a minha necessidade de iluminação e ensinamentos. Eu estou aqui para te mostrar o que é capaz, né? E é interessante porque se a gente encarar ainda que as situações de... Porque a gente sempre imagina que as situações difíceis existem na nossa vida para corrigir um erro passado, seja um passado recente ou um passado distante. Tudo bem, é isso mesmo, mas não é só isso. Então, se eu, de novo, encarar o último ano e meio, e nós aqui reunidos, juntos, falando sobre resiliência, eu posso dizer que somos todos nós aqui vencedores de termos chegado até aqui, estarmos aqui juntos, celebrando o que o Marcelo disse no início. A pandemia, aqui na nossa sociedade, no Brasil, ela perde força. E estamos todos nós aqui juntos. Se não acreditássemos ainda que a gente tem coisas boas para viver, talvez não estaríamos nem aqui falando sobre isso e vocês dispostos a ouvir. Então, isso me faz entender que todos que estão aqui estão olhando para esse processo de sair dessa situação muito difícil para todos nós, melhor do que todos nós entramos. Que vai nos dar mais do que nunca essa força enorme e a certeza de que, seja lá o que vem para cada um de nós, ou coletivamente pela frente, a gente vai vencer de novo. E eu dizia lá atrás, quando tinha também a oportunidade, gente, você vai ver, nós vamos chegar do outro lado. Nós estamos chegando do outro lado, mais do que nunca. Então, a oportunidade que a gente tem que talvez olhar é, puxa, eu me mostrei, estou me mostrando para mim mesmo a minha capacidade de vencer, mais do que nunca. E aí é interessante que muitas vezes a gente diz, puxa vida, mas pessoas fortes sofrem menos em situações difíceis. Sim, elas não é que elas sofrem menos, elas sofrem tanto quanto qualquer um de nós. No entanto, ela não deixa com que aquela situação abale os seus pilares. E, novamente, quem elas são, o que elas acreditam. Elas apenas têm, mais uma vez, a certeza de que elas são capazes de atravessar por qualquer uma dessas situações. Então, muitas vezes a gente diz, eu conheço uma pessoa que passa por problemas, mas realmente ela não absorve aquilo. Pode ser, mas ela sentiu a dor também. Ela sentiu a ansiedade, a angústia. Ela ficou morrendo de medo das incertezas, mas ela caminhou. E, de novo, não deixou com que isso a abalasse. Então, eu também faço aqui posso chegar a uma conclusão empírica de que todos aqui são muito fortes. Porque, de novo, depois de 1 ano e meio, estamos nós aqui. Podemos estar um pouquinho mais abalados aqui e ali, mas estamos nós de pé aqui, falando sobre um tema que a gente já fala há bons anos. Falando sobre algumas referências, como Jesus, Deus, seja o que for, que também a gente fala há alguns anos. Que também me faz crer que vocês ainda acreditam nos pilares de vocês. E que começam a olhar para frente, talvez com uma leveza no coração, uma esperança que diz, esse negócio está perdendo força e uma nova vida vai se apresentar. Não sabemos direito ainda como vai ser, mas uma certeza a gente pode ter. Nós estamos bem mais preparados para ela do que a gente estaria se a gente não tivesse passado por isso, né? Sem dúvida. E disse em algum momento ali também, março, abril do ano passado, em que nós escolhemos passar por isso. Para a nossa evolução. Para o nosso enriquecimento moral. E estamos passando.
Então, um grande mérito tem aí, talvez, para cada um de nós, talvez, hoje, olharmos para os espelhos e talvez olhar para a gente de uma forma diferente e dizer, vai ser mais forte do que eu imaginava em março de 2020. Olhando para frente agora, com todas as incertezas que a gente tem, diz, não sei o que vem em março de 2022, mas eu estou mais forte do que eu era há um ano atrás, há um ano e meio atrás, sem dúvida. E é interessante porque, de novo, todas as passagens de Jesus expressas na experiência que ele teve aqui com a gente, como eu já disse, né? Ou seja, é para que a gente reconheça a nossa força e para que a gente caminhe em alguns pilares que ele ensina em todas as suas atitudes, né, e eventos que ele acabou né, nos mostrando, que ele diz, olha, você é capaz de tudo, basta você querer. Mas esse querer enfrentar algo, sabendo que aquilo vai te dar ainda mais força, e que a tua força, provavelmente, vai contagiar aqueles que estão à sua volta. E que, contagiando aqueles que estão à tua volta, você vai ajudar um grupo inteiro a passar por aquilo. Né? E que mesmo que muitas vezes você relute, hesite, se sinta fraco, existe uma força ali que você precisa conhecer. Né? Que você precisa... E não é... Eu já ouvi gente dizendo, eu preciso conhecer a minha força interior para dominá-la. Ela já te domina. Porque, veja, ninguém falou disso, que você precisava ter isso tudo no último ano e meio. Mas ela despertou dentro de você. E você chegou aqui, né, definitivamente. A Daniela estava falando no comecinho aqui, ela falou, olha, para mim um exemplo de resiliência é o bambu. Né? E o bambu acho que tem essa certeza, né? Que olha, pode vir o vento que for aí, eu vou aguentar, né? Eu vou aguentar. E é isso, todos vocês aqui, todos nós, estamos tendo uma resiliência absurda de virar as nossas vidas coletivamente, de ponta cabeça, sem entender direito o que estava acontecendo, nem a dimensão, efetivamente, de tudo que a gente via, ouvia e sentia. Mas estamos nós aqui. Mais uma sexta-feira. E eu queria apenas lembrar todo mundo de como vocês brilhantemente passaram pelo processo até agora. Mas mais do que nunca, usar isso para dizer que vem o próximo, seja lá o que for. E próximo que eu digo seja lá qualquer situação, boa, ruim, imparcial, eu vou estar sempre preparado. O meu coração vai estar sempre pronto, mesmo que eu não saiba disso. Mas sabendo, é bem mais legal. É por isso que Jesus diz, conheça a tua força. Ela vai te ajudar a caminhar sempre. Os teus passos vão ser mais firmes. Os seus passos vão ser mais leves ao mesmo tempo. E você vai ter uma leveza, uma alegria e um amor que talvez você nunca tenha imaginado que você poderia ter. Né? Eu acho que é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. E, de novo, dessa forma um pouco diferente, que era de usar um passado muito recente nosso para que ele nos sustente olhando para frente. Olhando talvez para a gente de uma forma diferente, como a gente sempre fez nessa jornada aqui. Estou cheio de defeitos, não sou ninguém. Como diz o Luiz, eu vou de evento em evento aí, me amargurando. Não, mas agora todo mundo passou junto. Então dá para falar para todo mundo aqui, falar, gente, agora eu sei. Num tempo aqui determinado, esse negócio começou para todo mundo no mesmo dia e ele vai terminar no mesmo dia. Então, eu não sei, obviamente, quais foram todas as consequências individuais de todos, mas nós estamos aqui de pé. E vamos estar. Sempre, sempre. Eu acho que de novo, essa certeza deveria trazer muito mais paz ao nosso coração do que a gente reconhece, sem dúvida nenhuma. Mas era isso que eu queria compartilhar com vocês, sobre resiliência, né? Mostrar que todos vocês têm bastante. É isso.